Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos chegando nesta manhã de sábado, hoje, dia 16 de maio de 2020. Como prometido, sábado passado, cá estamos nós mais uma vez para mais um Marupá em Debate, entrevistas aqui dentro da programação da sua Rádio Marupá, a sua radioweb.com. Para você que acessa aí pelos canais tanto do Facebook da Marupá, quanto também o Facebook dos nossos colegas Éder, também Vilmar Galvão, claro, também o nosso Facebook, expeditomartins.com. A partir de agora, nós estaremos até às 10 horas e 30 minutos, com um bate-papo aberto, um bate-papo descontraído com o empresário Roberto Dorner, que vem hoje ao programa, ao debate, para a gente falar de muitas coisas importantes relacionadas ao nosso município, ao nosso estado e também ao nosso país. Desde já, quero agradecer a você que sempre nos acompanha e a partir de agora também pedir para que você compartilhe com os amigos, né? Compartilhe com os amigos para nós atingirmos aí o maior número de pessoas possíveis através da programação aqui do seu Marupá em Debate. Como a gente tem dito, todos os sábados é uma oportunidade para você, claro, fazer parte da programação, trazendo a sua opinião, fazendo o seu papel também, nos incentivando, trazendo todas as suas informações. Você pode mandar, inclusive, as suas perguntas, mandar o seu recado através do 999322519, né? Você pode mandar para cá, porque nós vamos, evidentemente, atender você com o maior prazer, tá certo? Sábado, temperatura altíssima aqui na nossa região norte de Mato Grosso e, claro, nós já estivemos aqui, né, ao lado de personalidades que já passaram por aqui, já falamos com o Dr. Jorge Anai, já conversamos também com o empresário Dalto Martini, o reitor, aliás, diretor da Universidade Estadual de Mato Grosso, o seu Roberto Arruda. Esteve passando por aqui também o vereador Adenilson Rocha. E claro que nós estaremos aqui ao longo deste bate-papo com os amigos dentro da programação da Marupá, ouvindo várias autoridades, personalidades que fazem parte do crescimento e do desenvolvimento da nossa cidade. E mais uma vez, a dizer para você também mandar os seus recados através do Facebook, expeditomartins.com. E é com muita satisfação que nós recebemos hoje a presença do empresário Roberto Dorner. Seu Roberto, primeiramente nós, em nome da equipe da Marupá, nós agradecemos. Nós sabemos da correria que é no dia a dia, a gente sabe dos afazeres, mas a gente fica muito feliz em recebê-lo aqui dentro dessa nossa programação. Programação essa que tem como objetivos tão somente mostrar para a sociedade quem são as pessoas que fazem realmente com que essa cidade se torne a cidade que nós estamos vivendo hoje, uma cidade de um crescimento fantástico, de um crescimento realmente invejável, né? A gente sabe que muitos municípios brasileiros gostariam de estar no patamar que está Sinop, uma cidade jovem, mas que tem realmente um povo que trabalha, um povo que realmente faz com que isso aconteça. E para nós sempre é motivo de muita alegria em termos pessoas, assim como o senhor, que também faz parte dessa história. Bom dia. Esse bate-papo, essa conversa descontraída, falando da minha vida e do futuro de Sinop. Eu sempre tenho dito assim, senhor Roberto, aqui, na realidade a gente tem colocado sempre, às vezes quando a gente convida os amigos, fala assim, o que é uma entrevista? Não, um bate-papo. Eu acho que é preciso que todo mundo, né, conheça, porque às vezes, e eu sempre falo assim, nós estamos em Sinop, eu estou há 35 anos, mas nós temos pessoas que chegou aí ontem. E de repente ouve falar do Expedito, não sabe quem é. Ouve falar do Roberto Dorner, mas quem que é Roberto Dorner? Eu tenho colocado sempre o seguinte, isso aqui nada mais é do que a gente mostrar para a sociedade que nós temos pessoas com capacidade, pessoas que deram de tudo, né, sem dúvida alguma, para fazer com que essa cidade chegasse ao ponto que chegou. E eu sempre tenho perguntado para as pessoas que vêm, para os entrevistados, eu tenho dado esta oportunidade, para falar um pouco exatamente do Roberto Dorner, para essas pessoas que chegaram aqui há 10, 15 anos atrás. De repente, Roberto Dorner tomou a iniciativa de vir para Sinop, quando, por quê, já nasceu aqui, enfim. É importante que as pessoas saibam o porquê que Roberto Dorner hoje é um empresário de sucesso,
é um cidadão sinopense, um cidadão mato-grossense, e gostaria muito de saber, gostaria que o senhor iniciasse esse nosso bate-papo contando um pouco da história do cidadão Roberto Dorner. De onde começou, de onde saiu, para onde veio, por que veio para Sinop e como se sente hoje aqui na nossa região. Ô, Expedito, a história é meio comprida, né? Com certeza. Uma história longa, de 41 anos já morando em Sinop, né? E a história é bem complexa, mas assim, vai tentar abreviar algumas coisas, sim. porque se começar a contar tudo, nós vamos a meio-dia, vamos passar e não vai conseguir. Eu sou nascido em Santa Catarina, Bom Retiro, do 6 de abril de 48, né? E vim para o Paraná, bem criança, com 4 anos de idade, meu pai veio para o Paraná, e em 1979 tomamos a iniciativa de vir para Mato Grosso. Uma situação bem precária, bem difícil, e chegamos aqui, nós em 3 irmãos, né? Uma situação bem difícil mesmo, colocamos uma balsa no Rio Telespires, né? Todo mundo já, assim, os mais antigos sabem dessa história já, sim. Mas a gente continua contando como você falou, tem muita gente que vem para Sinop e vê falar de Roberto Dorner, mas não sabe da história. Mas a gente vai abreviar, como estou te falando. Sim. Viemos aqui em 1979 e a vida começou. Mas lá atrás a ideia já seria essa, colocar uma balsa, trabalhar com esse ramo? Sim, porque nós já éramos proprietários de balsa no estado do Paraná. Uhum. Até no Paraguai nós já tivemos uma balsinha lá no Paraguai, né? Uhum. E daí viemos para cá com o intuito de crescer, porque a Amazônia estava começando a se desenvolver, e Sinop já estava sendo falada no cenário nacional. E viemos para Sinop. Chegamos em Sinop, a primeira balsa ali, e os 3 irmãos veio para Sinop. Nós viemos num Fusca, financiado pelo Banco Bamerindos, né? E chegamos aqui sem nada, com o peito e a coragem e a vontade de trabalhar, com os filhos todos pequenos, né? Todos pequenininhos, os 4 filhos, e viemos para cá e começamos um trabalho que começou, a cidade de Sinop não tinha uma casa de alvenaria, toda casa de madeira, na época, né, em 1979, com o nosso primeiro prefeito, ainda que era o senhor Oswaldo de Paula, colocado pelos militares, né, pelo Figueiredo, e depois, logo em seguida, tinha o primeiro prefeito eleito, que são o Geraldino Dalmaso, né, finado Geraldino, o nosso saudoso amigo Geraldino Dalmaso, e assim foi a vida, e foi indo, a gente sempre ajudando as pessoas a chegar no poder, na política, até que um dia alguém falou: Roberto, está na hora de você, com o teu conhecimento, com o teu tempo de Sinop, está na hora de você colocar o teu nome na política. E foi aonde, em 2010, pela primeira vez, eu coloquei meu nome, onde fiquei primeiro suplente, deputado federal, assumindo em 2013 um ano todo, inclusive com o poder de ter as emendas. Em 2012 eu assumi, mas na hora de pegar as emendas, os deputados eleitos pegaram o pleito e pegaram as emendas e distribuíram, e nós ficamos na mão. Eu e o Neri Geller, primeiro e segundo suplente. Eu era primeiro suplente, o Neri segundo suplente. E daí em 2013 eu assumi com a cassação do deputado Pedro Henry, eu assumi. E aí foi. E depois de lá para cá não foi mais candidato. Em 2016 me colocaram novamente, pediram para mim disputar a eleição para prefeito. Não tive êxito, porque eu cheguei em cima da hora, não queria de maneira nenhuma, até que me convenceram a ser candidato. Porém, eu estava sem um grupo de vereadores do meu partido. O grupo do PSDB tinha um grupo de vereadores, o grupo do DEM tinha outro grupo de vereadores, candidatos a vereadores, e nós conseguimos eleger 4 vereadores só, mas não conseguimos ter o êxito de ganhar a eleição. Porém, veio mais, eu estou abreviando, né? Sim. Senão a história fica. O senhor pode ficar à vontade, aqui nós temos tempo para contar a história e falar realmente das coisas boas da nossa cidade. E quando chegou esse ano, eu pensei, bom, já que me colocaram num período quase que na contramão para ser candidato, eu vou começar um trabalho mais cedo. Comecei um trabalho mudando de partido, fui para o Republicano, partido 10, o número 10, e começamos a fazer uma chapa, começamos a filiar as pessoas, nós conseguimos fazer uma chapa de vereadores, uma chapa boa de vereadores. E conseguimos filiar esses pré-candidatos, e aonde também me filiei, e sou um pré-candidato a uma futura disputa
a Prefeitura de Sinop. Eu ainda, voltando lá naquela chegada aqui a Mato Grosso, 41 anos que o senhor está por aqui. 41 anos. E como o senhor disse lá no início, tudo muito difícil, as coisas recém começando, cidade pequena, muitos acreditavam, outros não acreditavam. Lá atrás, o senhor hoje recorda se de repente chegou algum momento do senhor chamar os irmãos, conversar assim, gente, vamos conversar um negócio aqui? Esse negócio aqui para nós, Mato Grosso, está difícil. Vamos voltar para o nosso Paraná? Isso. Ou o senhor foi sempre daquele que acreditou que essa região seria a região que nós estamos hoje? Então, eu quero te falar. Nesse período, a gente abrevia as palavras para chegar próximo ao objetivo. Mas foi muito importante essa tua fala de perguntar para mim o que eu pensei no futuro. Assim, lá no meio. Nós começamos aqui e... quando eu cheguei aqui, tinha umas 300 serrarias. Chegou a 500 serrarias, 600 serrarias, aqui quase que no centro de Sinop. E chegou uma época que a balsa deu uma caída. E aí eu me senti frágil. E eu chamei a minha afinada esposa, naquele tempo, né, a dona Ivete, e falei para ela o seguinte: olha, a balsa não está mais dando nada. Nós temos uma situação muito difícil e nós temos que dar um jeito. Ou voltar para trás, ou arrumar um emprego aqui em Sinop. E ela, foi uma pessoa que foi muito legal, muito companheira, falou assim: não, voltar para trás não se volta. Nós temos que, então, arrumar um emprego aqui, numa serraria. Você vai trabalhar na serraria, eu também vou trabalhar na serraria e nós vamos em frente. Vamos ficar aqui, vamos continuar aqui. Nós estávamos numa casa alugada na época, né? E, sinceramente, me encorajou aquilo, me deu um ânimo tão grande que eu falei: então tá, então vamos ficar mais um mês ou 2 meses aqui para ver como é que vai e depois nós vamos pegar emprego. O emprego aqui era fácil, né? Você chegava, saía da porta da casa e emprego de serraria tinha onde quer. Porém, mas nesse período, o Sinop deu uma melhorada. Sim. Deu uma melhorada e começou a melhorar o nosso movimento também. E aí não foi necessário nós partir para o emprego. Nós começamos a evoluir novamente na empresa, na navegação, e cresceu, começou um ânimo melhor. Os governos do Mato Grosso começaram a desbravar. Foi o governo do Júlio Campos, quando entrou em 81, 82, né? Começou a desbravar e começou a abrir estrada, e aí as coisas foram melhorando. E nós, aí pegou o rumo novamente, onde nós conseguimos alavancar o trabalho para toda a família, né? Aí veio mais o meu irmão do Paraná, e nós fomos crescendo. E graças a Deus, nós não tivemos êxito, o nosso irmão faleceu no acidente há 16 anos, finado Valdir, lá no Pará. Ficamos assim um pouco tristes, mas a vida continua, né? A coisa acontece. E o outro meu irmão está morando lá em Juruena. E assim, eu trouxe parte da minha família também para Sinop, mais irmãos e irmãs que moram aqui. E hoje nós estamos aqui plantados em Sinop, enraizados em Sinop, crescemos junto com a cidade de Sinop e queremos o melhor para essa cidade. O que eu percebo é que o senhor sempre acreditou naquilo que vieram determinar, porque nesse meio termo aí, que teve essa queda no rendimento da balsa, e o senhor chegando aqui diante de uma região que só era madeira. Só era madeira. De repente fala assim: gente, nós não estamos no lugar errado, não, nós estamos querendo trabalhar no Rio, mas só tem madeira. E aí o senhor tomou a decisão de conversar com a família e falou: gente, nós vamos ter que arrumar emprego. Não pensou em nenhum momento dizer assim: bom, vamos mudar de ramo um pouquinho, gente? Já que nós estamos com balsa e aqui o negócio é madeira, o senhor não pensou, porque empreendedor a gente já sabe que isso é muito. Lá atrás o senhor não imaginou assim: acho que vamos ter que montar uma madeireira aqui pelo jeito para dar continuidade da coisa, ou não passou pela cabeça isso? Não passou porque eu não tinha nem recurso. Não passou no momento porque eu não tinha recurso. Se eu tivesse recurso, com certeza, o jeito que eu vi madeira nessa Sinop, com certeza deu vontade muitas vezes, mas não tinha condição de montar uma serraria, né, para tocar esse serviço. Então, a gente, quando deslanchou um pouquinho sobre o negócio da navegação, a gente começou a comprar terra. Porque eu vi aqui em Sinop
um futuro muito grande, né? Nessas planícies, né? Essas terras planas, nessas terras bonitas que tem aqui, com um clima favorável, com muita chuva. Eu vi isso aqui, um futuro que o meu pai, quando chegou no Paraná, não conseguiu enxergar. Quando meu pai veio para o Paraná, ele saiu das terras planas e foi para as beiras do rio, onde as terras eram mais fortes, para plantar feijão, plantar milho, manual, né? E deixou as terras planas para trás. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu pensei, e falei até para os meus irmãos, ó, comprar terra, comprar em terras planas. Porque o dia que chegar o progresso da agricultura aqui, ninguém segura esse estado. E aquilo ficou amortecido por um tempo, né? Até acabar a madeira, o ciclo da madeira, depois veio o ciclo do boi, né? Que aqui na região era muito boi. E logo em seguida veio as mecanizações, né? Que veio a preparação do solo para nós plantarmos soja. E aí as coisas deslancharam de uma maneira e as terras valorizaram muito. Então eu tive sorte e também uma visão de comprar um pouco de terra aqui nessa região, as terras planas, né? Sim. Que hoje está muito valorizado. E outro detalhe também, né, senhor Roberto? A probabilidade da madeira acabar, isso existia, porque de onde só tira e não planta, acaba. O boi também, agora o rio não tem como acabar, né? O rio só tem um problema quando sai uma ponte. Sai uma ponte, você tem que mudar a embarcação para outro local. É verdade. Mas assim, tudo tem os prós e os contras, né? Nós entendemos que a vida é assim, na vida pessoal, na vida profissional, em qualquer atividade que você esteja, ela vai ter os prós e os contras, né? Com certeza. Uns com mais rapidez, outros mais devagar, mas tudo tem a ida e a volta. Né? A persistência, né? O acreditar naquilo que você está fazendo é o que é mais importante. Você não pode desistir no primeiro obstáculo que aparece pela frente. De Mato Grosso, hoje, existe também outros estados que são, ou seja, que utilizam dos serviços de navegação comandado pela família. Sim, né? Inclusive nós aqui no Mato Grosso, depois no futuro bem próximo, nós fizemos uma divisão da empresa, né? Sim. Ficou com a família do meu amigo e saudoso irmão Valdir Dorner, né? Ficou com o filho dele, a navegação, e eu parti para outros estados. Hoje, na época, quando nós separamos a empresa, estava Rondônia, Pará e Mato Grosso. Eu fiquei, na separação da empresa, fiquei com Rondônia e Pará, navegação. Ele ficou no Mato Grosso. Logo faleceu, logo em seguida já entrei no estado do Amazonas. Hoje eu estou em 3 estados. Nós estamos no estado de Rondônia, Amazonas e no estado do Pará, com navegação. Mas eu não abandonei Sinop, porque a cidade de Sinop eu escolhi. Para mim morar, para mim criar meus filhos, para mim ficar aqui. Tanto é que eu já tenho um irmão que está sepultado aqui, tem meu pai, tem minha afinada ex-esposa, né, que faleceu também em acidente. Então aqui eu quero ficar aqui. Escolhi essa cidade do coração, né? Cidade do coração, a cidade que a gente viu crescer, a gente ajudou a desenvolver, a gente investiu nessa cidade, tanto é que o primeiro prédio dessa cidade, nós que concluímos. Foi começado pelo Geraldino Damaso, finado nosso saudoso amigo Geraldino Damaso. Prédio esse que eu conheço bem a história. Né? Sabe bem conheço. Não, eu conheço bem a história porque o senhor lembra muito bem, nós tínhamos aqui... uma rádio. Nós tínhamos aqui um paradigma de que não podia Sinop nem sonho, gente, de construir um prédio. Mas por que não? Porque se construir um prédio aqui de 3, 4 andares já começa a afundar. Né? E hoje nós temos aí realmente... vários prédios, já bem maior, né? Bem mais alto. Então esse prédio foi uma história muito engraçada. Quando eu separei a empresa com meu irmão em 1993, eu me lembro que um grupo de advogados estava com esse prédio na mão para fazer a venda para o seu Geraldino. E me ofereceram, doutor Oswaldo, irmão do doutor Oswaldo, lá como é que é eu esqueço o nome dele, doutor Cláudio, amigo meu, né?
doutor Cláudio. Ele veio oferecer o prédio para mim. Falei, Roberto, compra esse prédio aí, termina esse prédio começado aí, tal, fica feio para a cidade. Eu falei, olha, eu não quero, eu não sou de construção civil, não, mas isso aqui fica feio para a cidade, ninguém vem investir aqui, esse prédio está começado, todo mundo está falando que esse prédio vai afundar, e não é verdade e tal. E eu fui, e foram me convencendo, até que uma hora eu fiz uma proposta para o prédio. E o finado Geraldino estava querendo vender, porque ele não tinha mais a condição de dar continuidade ao prédio. E eu acabei comprando aquilo lá. Meu amigo... Chegou a ter um comentário uma vez, eu lembro, os caras chegavam assim, cara, vocês pararam de passar na frente daquele pé, parece que ele está meio para a esquerda, assim, porque os caras inventavam tanta coisa, né? E aí o Éder está mostrando na foto o primeiro edifício que nós temos aqui em Sinop. Os caras criaram tantos obstáculos para nós não termos aqui uma edificação vertical, né? Mas que hoje realmente é comprovado que nada disso. Mas eu quero te contar um pequeno detalhe. Aí eu estava nós tinha 60 homens trabalhando. Eu fiz um cronograma da construção desse prédio com o meu dinheiro próprio. Aí, então, eu tinha um pouco de boi no pasto, eu fui controlando, eu vendendo tantos boi, eu faço uma etapa por ano. Em 3 anos eu concluo ele, né? Terminar de subir ele e concluir ele, porque não é fácil construir um prédio de 12 andares, né? Por recurso próprio, eu que era fraquinho, e sou fraco ainda, mas consegui fazer. Aí eu estava lá, nós tínhamos 60 homens trabalhando no prédio, rebocando e fazendo, trabalhando. E tinha um fusquinha de um mestre de obra que estava perto do prédio, assim. E eu falei, não deixa aí, o pessoal está trabalhando lá em cima, de repente escapa alguma coisa lá, cai em cima. Não, aqui o pessoal está trabalhando internamente, externamente não tem ninguém. Ele deixou lá. Aí chegou, todo dia, toda hora chegava a gente, é certo que o prédio está caindo, está afundando. E eu estava bravo aquele dia, não sei o que tinha acontecido, tudo lá, que eu estava meio nervoso, e chegou um camarada, é verdade que o prédio está afundando? Eu falei, estava, mas arrumei ele de manhã, pode olhar lá, pode botar uma linha lá, um prumo que está certinho. Bom, como é que fizeram? Tirei o macaco daquele fusquinha ali, botei de um lado e botei o prumo, soquei bem do lado, e olha, tá uma beleza, agora não tem mais perigo. Esse camarada, rapaz, nem olhou para trás, levantou e saiu. Eu nem sei quem era esse cara. E parece que aquilo foi um remédio, parece que ele transmitiu aquilo para todo mundo, ninguém mais perguntou do prédio, nada. Bom, gente, nós estamos conversando hoje com o empresário Roberto Dorner aqui no Marupá em Debate, nesta manhã de sábado, né? Hoje, dia 16 de maio de 2020. Quero aqui aproveitar e agradecer, senhor Roberto, algumas pessoas que estão conectadas conosco, né? Através do Facebook. Nós temos aqui o Cícero Júnior, que temos está dizendo assim, temos um grande administrador, seu Roberto Dorner, temos aqui o Claudomiro Prado, né, que está acompanhando a gente também através da live. Daqui a pouquinho, inclusive, o Claudomiro tem aqui tem o Claudomiro, tem a Maria José Aparecida, Alessandro Rodrigues Elias, Jaqueline, Daiane, enfim, família toda acompanhando a gente. A Sheila deve ser Pedroso, né? Sheila Pedroso. A Sheila está aqui acompanhando a gente, né? Agora que eu percebi. Então... Desculpa aí, Sheila. A Sheila está aqui. Também o Juninho, né? Juninho, parabéns, seu Roberto Dorne. Até que, enfim, uma pessoa de garra, né? De caráter para tentar realmente mudar a história da nossa cidade. O Juninho Costa está dizendo, perspectível, né? É percebível, melhor dizendo, a intenção do seu Roberto Dorner para com o nosso município. Temos também aqui, enfim, são várias pessoas que estão acompanhando a gente. Claro, no final a gente vai falar mais sobre essas pessoas que estão acompanhando a gente. Neste caminhar todo, vim para Sinop colocar balsa, mexer com um prédio que não era... não era fácil, era um desafio. Prédio de 12 andares. Eu lembro até hoje, próximo da rodoviária, hoje, se não falha a memória, é o Hotel Dutra. O primeiro prédio de Sinop foi aquele ali, de 2 andares. E era uma coisa fora do normal, primeiro que ficava muito longe. Alguém dizia para o cara, dizia assim, pô, aquele cara é meio maluco. Como é que ele vai construir um prédio de 2 andares lá no meio do mato? É no mato mesmo, é no mato. É ali no Hotel Dutra. Porque as últimas casas ali era rodoviária, né? Que é aquela farmácia na esquina. Ali era rodoviária.
Ali depois vinha Cobal, a rodoviária, e depois virava para o Machado, né? E ali acabava a cidade. Exatamente. O cara tá maluco, construiu um prédio de 2 andares lá no meio do mato. Aí nesse meio tempo, nessa caminhada aí, o senhor Roberto Dorner entra para o mundo da comunicação. Como é que surgiu a ideia de entrar também no ramo da comunicação? Hoje o senhor Roberto, inclusive o senhor pode ficar à vontade para dizer, tem realmente um grupo de comunicação aqui no estado de Mato Grosso, né, televisões, emissoras de rádio, e que sem dúvida alguma tem crescido porque é feito de maneira realmente correta. Como é que foi a entrada do Roberto Dorner para o mundo da comunicação? Então, Expedito, nós, quando foi em 2000, né? O ano 2000, que eu fiz um negócio, comprei a TV Cidade. A TV Cidade, ela tinha 2 terrenos, e tinha lá uma mesa e um microfone e uma câmera, 2 câmeras, uma no estúdio e uma que estava na rua. As câmeras, naquele tempo, era tudo, como é que era? Era tudo analógico, né? analógico, exato. Aí eu não entendia nada de comunicação. Aí alguns amigos, compra a televisão, tá barato, o cara quer vender, quer ir embora. Até um cidadão aí que é parente do prefeito de Cláudia, eu esqueço até o nome dele no momento, e o senhor Valdir, que hoje ainda mora aqui em Sinop, eles eram sócios, e queriam vender porque não dava nada, naquele tempo a televisão era muito fraco, pouca gente, né? Então, e começaram também a oferecer. Compra. E foi até que uma hora fiz uma proposta e acabei comprando, mas sem conhecimento de nada. Um dos primeiros funcionários nossos lá foi o Juarez Costa. Né? O Juarez Costa foi funcionário um tempo lá, depois ele saiu, e daí foi trocando, foi arrumando a televisão, ela foi se modernizando, daí logo em seguida vieram com uma proposta de alugar a TV Rondon de Cuiabá. Não tinha nada, a TV Rondon só estava o nome, não tinha nada, não tinha nem equipamento, nada. Estava lá no ar, assim, pendurada no ar. Né? E Sérgio Ricardo estava fazendo um programinha de soltar peixe no rio, aquele negócio lá, mas não tinha audiência nenhuma. Aí, fui lá e aluguei a rádio da finada Isabel, esposa do Júlio Campos. Homem de Deus, que sacrifício, que correria que deu para mim aquilo. Porque eu tinha que comprar tudo. Comprar transmissor, comprar equipamento. E foi quando estava animado, a dona Isabel, não, eu acho que vou pegar de volta e tal. Para a dona Isabel, agora tem um gasto violento aqui. A senhora me paga os gastos, eu até faço questão mesmo de entregar, mas a senhora, tem a nota do transmissor, tem as coisas aqui, a senhora me paga. Não, sei o que e tal, vocês podem levar, mas levar para onde? Eu tenho um contrato com a senhora, eu comprei esse equipamento, pelo menos tem que usufruir dentro do contrato. Não, porque eu resolvi tocar. Não, você pode tocar, mas você vai comprar o que tem aqui. Aí ela pegou, não, então tá, então fica aí tocando. E foi que um dia ela fez uma oferta de venda da televisão. Vendo televisão, e daí o seu Júlio Campos, né, também veio, compra. Acabamos comprando a TV Rondon, onde é Cuiabá e Rondonópolis. Rondonópolis geradora, Cuiabá é uma retransmissora, né? Aí ficamos com 3. E futuramente apareceu também o pessoal de Nova Mutum, querendo vender uma emissora de televisão e uma rádio. E também não queria comprar. O cara veio no meu escritório, chegou lá e falou assim, está aqui os documentos, paga como você puder. Pô, não, mas eu não quero. Não, compra aí, rapaz. Aí foi. Eu tinha uma vontade de comprar uma rádio, sabe? Falei, mas não está tão caro, me deu prazo e tal. Eu fui lá e comprei. Enfim, logo já fiquemos com 4 emissoras de televisão e uma rádio, né? E posteriormente comprei as outras rádios, que é a Rondonópolis, né, como eu te falei. Então hoje o grupo cresceu de uma maneira bem assim até, né? Mas ele podia ter crescido mais, mas só que a gente investe muito na agricultura, na pecuária e outros ramos que a gente tem de comércio, navegação também, e acaba dividindo essas coisas. Você
põe um pouquinho aqui, depois vai para o outro lado, depois vai para o outro lado. Então, as empresas, a gente segura elas de pé. Mas, se tivesse só uma empresa, ela cresceria mais. Sim. Mas tem várias. Então, a gente, hoje eu passei a gestão das minhas empresas para o meu filho, para o Robson. Então, eu hoje estou afastado assim, eu fico por fora comandando, mas quem hoje assina pelas empresas é o Robson Dorner, né? E ele que é o responsável pela empresa de comunicação, a empresa de navegação, as fazendas, é ele que está à frente de todo esse trabalho. É claro que eu estou aqui também, mas a gente opina, sim. Fala, mas quem assina e quem faz a gerência é dele. Então hoje é Sinop, Nova Mutum, Cuiabá e Rondonópolis, que estão aí, que está o grupo de comunicação Roberto Dorner, Sinop com uma TV. E rádio em Sinop, o senhor já tentou, não conseguiu, não foi possível, não interessou? O que aconteceu que de repente não temos uma emissora de rádio do grupo Roberto Dorner em Sinop? Então, eu vou te falar, na época que eu poderia ter a rádio aqui, eu não quis. Eu me lembro que o pessoal da colonizadora me ofereceu a rádio 93, que eu antes a era Rádio a Rádio Celeste, época, né? a Rádio Celeste, e até num preço razoável, mas eu não entendia nada de rádio. Eu não quero rádio, né? O que eu quero com rádio? Sim. A dona, como é que eu não esqueci? Dona Ieda. Dona Ieda foi lá na televisão e me ofereceu essa rádio, me insistiu em me comprar e fazia assim, fiado também e tal, e eu não quis comprar. Não quis. E acabou o Oswaldo Sobrinho comprando essa rádio, né? Mas ele está em boas mãos, as rádios Sinop estão em boas mãos. Eu tinha vontade de ter uma rádio aqui, sim. Uhum. E depois o companheiro lá, o Dal Bosco, também ofereceu a rádio dele para mim, mas eu não tinha condição de comprar naqueles dias a rádio. Tinha até vontade de comprar, mas daí eu estava meio apertado, não tinha condição de comprar. Eu recuei um pouco, daqui a pouco ele vendeu 50% da rádio, se não me falha a memória, sim. E outra parte é dele. Mas, enfim, eu tinha vontade de ter a rádio, sim, Expedito, mas não é só a vontade da gente que prevalece. Às vezes é falta de dinheiro, às vezes é falta das pessoas quererem vender também, né? Então é isso. Eu quero mais uma vez registrar aqui e agradecer a participação de todas as pessoas que estão aí participando através do Facebook. Não dá, evidentemente, viu, gente, para ler todos os comentários, até porque, primeiro que, como eu já disse, nós estamos num bate-papo, né? A boa parte aqui das manifestações são direcionadas para o seu Roberto Dorner na condição de um pré-candidato a prefeito, né? A gente sabe que essa confirmação só é possível a partir do momento que as convenções forem finalizadas, né? Então, quero aqui agradecer imensamente a todos vocês que estão aí no Face conosco. De repente não dá para nós ficarmos aqui, porque se eu for começar a passar e falar o nome de todo mundo aqui, eu vou acabar tendo que dispensar o seu Roberto, né? Então, o objetivo é conversar com o seu Roberto e, claro, principalmente, fazer com que vocês nos dê esse privilégio de estar nos acompanhando, como estão aí, com muitas mensagens. Possivelmente depois o seu Roberto vai ter a oportunidade de acompanhar através do Face da Sheila, os comentários, aquilo que realmente o pessoal está se manifestando. E o que nos deixa felizes que são manifestações de carinho, manifestações de apoio. E isso dá a entender de que quando se planta as coisas boas, né, senhor Roberto? Os frutos no futuro eles são realmente muito bons, e isso é muito importante. E é claro que a gente fica mais uma vez grato e gostaria muito que você que está nos assistindo aí, através do Face, compartilhasse, né? É importante você compartilhar. Fazer com que esta mensagem, este bate-papo que nós estamos tendo hoje com o senhor Roberto Dorner, possa chegar ao maior número de pessoas possíveis que possam conhecer um pouco da história desse cidadão, que é mato-grossense, né? Porque 41 anos. 41 anos. Não tem mais como dizer que é catarinense, né? É mato-grossense, até porque hoje, entre escolher e chegar a dizer para o senhor Roberto, o senhor tem duas escolhas a fazer agora. Ou o senhor vai para Santa Catarina ou fica em Mato Grosso? Qual que o senhor escolheria? Sinop. Sinop, Mato Grosso. Com certeza.
A fábrica de refrigerantes que o senhor tinha aí por essas bandas, como é que está? A fábrica de refrigerante é em Porto Velho, Rondônia. Porto Velho. É o seguinte, a fábrica de refrigerante consumia o trabalho de uma pessoa que hoje é o nosso encarregado, o nosso gerente geral, que é o Robson. Uhum. E eu precisava que o Robson viesse por meio das empresas, cuidar. Navegação, agropecuária, agricultura, a comunicação, esse meio. O que eu fiz? Eu chamei o meu sócio e falei para ele, olha, você me compra a minha parte. Ah, não, Roberto, eu preciso de vocês e tal. E foi aquela conversa legal, até que cheguei a uma conclusão que ele tinha que comprar. E ele comprou. Depois me deu uma fazenda lá em troca, lá em Ji-Paraná, mas está tudo certo. Vendemos a empresa. Uhum. A empresa sadia, a empresa boa, a Didio Refrigerante, começou... Que para a região lá é um sucesso, né? O pessoal lá de Rondônia, Porto Velho, tem um orgulho daquela indústria, porque ela nasceu 2 meninos. Uhum. O meu filho e o filho do doutor Orestes, que tiveram essa ideia na faculdade de achar algo que pudesse ser construído dentro de Porto Velho. Uhum. E daí vieram, chamaram eu e o Clei chamou o pai dele, que é o doutor Orestes, e falaram que precisavam de 100 mil cada um. 100 mil reais cada um para começar a montar a fábrica. Mas 100 mil não dá para fazer nada. Aquele tempo até que dava para fazer alguma coisa, mas muito pouco. Mas o que eles vão fazer com 100 mil? Né? Não, 100 mil cada um dá 200 mil. Né? Nós vamos começar a comprar isso, comprar aquilo, tá? Vamos começar uma essência e vamos começar a fabricar refrigerante. Uhum. Mas como é que vocês vão começar com 200 mil? Começa com 200 mil, começar com 200 mil. E para ser verdade, quando eu vendi a minha parte da empresa, a empresa estava com 60 caminhões. 60 caminhões, estava produzindo, assim, 30, 40 caminhões de refrigerante por dia. Poxa. E então estava grande, nós já tínhamos comprado uma água mineral, já estava englobado uma água mineral junto com a empresa. E a empresa estava com um faturamento grande. Mas, como eu tinha que tirar meu filho de lá para me ajudar, porque eu tenho mais filhos, mas o dom de administração, você sabe que não é para qualquer um. Né? Então, eu tive que tirar ele de lá. Para tirar de lá, eu tinha que vender. Eu vendi essa fábrica, não estou arrependido de ter vendido de maneira nenhuma. Desejo a eles que vão tudo bem, porque é uma empresa sadia, empresa boa, e a gente tem orgulho de ter criado aquela empresa. Porém, hoje não sou mais sócio da empresa. Senhor Roberto, agora são 9h40, e você que está nos acompanhando aí, a gente está tentando fazer uma viagem na história do senhor Roberto, e lá no início, quando eu perguntei para ele em relação às vindas, o senhor Roberto meio que deu uma pincelada na sua entrada na vida pública, na política, né? Uhum. E é claro que agora eu gostaria que o senhor detalhasse mais, porque na visão das pessoas, fala assim, puxa vida, um empresário com um monte de empresa para cuidar, um empresário que tem sua vida sossegada em termos de negócio, né? Poder aquisitivo sem necessidade de depender, e de repente surge o Roberto Dorner com a intenção de entrar na vida pública, entrar na vida, ou seja, na política. Como que isso surgiu? O que teve essa ideia de chegar assim, Roberto, vem cá, você já fez de tudo que tinha que ter para ser feito em termos de coisas particulares. Nós precisamos disseminar isso aí para a vida pública. Okay. Como surgiu, quem que teve a ideia de chegar a dizer para o senhor que no futuro próximo o senhor poderia ser um homem que poderia ajudar a população de uma forma mais eficaz, ou seja, na vida pública? Então, Expedito, a gente, essas perguntas, ainda ontem numa entrevista no canal 38, teve essa pergunta para mim. Por que você quer ser candidato se você é um homem bem-sucedido? Eu respondi o seguinte, gente,
Quando uma pessoa entra numa política e sai rico de uma política, mas entrou, roubou e tal, tal. E agora você, bem indivíduo como tal, você vai entrar por quê? As pessoas já têm a concepção que cada um tem que entrar para roubar? Não. Eu penso assim, na minha vida particular, eu fiz um patrimônio que eu não esperava, do tamanho do patrimônio que ficou. Porém, Expedito, a gente tem que pensar também no seu semelhante. Nós temos aqui em Sinop gente de todos os níveis alto, níveis médio, nível mais baixo e também nível bem fraquinho, já digo assim, pessoas que humildes. E eu acho que nada mais justo que o empresário que se dá bem na vida e teve sucesso na sua administração, dedicar um pouco da sua vida também para que o município tenha algum privilégio daqueles administradores entrarem e dar uma contribuição para o seu município. Eu acredito que, e aí eu convoco empresários também que não gostam de política e não querem saber de política e que têm medo da política. Não deve ter medo da política. O homem honesto não precisa ter medo de política. Eu tenho sempre falado isso, o senhor me permite eu entrar nesse assunto, porque eu tenho, essa semana mesmo, dentro do meu programa, eu fiz essa abordagem. Algumas pessoas questionam, mas você é um cara bom, você é um cara isso, por que você quer entrar na política? E eu estava dizendo exatamente isso. Enquanto as pessoas imaginarem, pensar desta forma, que para entrar na política tem que ser as pessoas ruins, nós vamos ter uma política ruim. Sempre vai ter política ruim. Sempre ter uma política ruim. O que nós temos que entender é de que as coisas só mudam se você realmente quiser que mude. Agora, as pessoas de bem precisam querer, né? Agora, nós ficamos todo momento achando que o seu fulano de tal, um cara excepcional, ele é bom, é isso, é aquilo outro, não pode entrar na política. Mas pera lá, gente. A história tem que ser mudada. A história tem que ser mudada com pessoas do bem. Exatamente. Eu também penso dessa mesma forma. Então, essas perguntas vêm, mas às vezes a pessoa também não pergunta com maldade, sabe? Ele pensa assim, todo cara que entra na política é processado, é cheio de problema e tal. Mas se ela é cheia de problema, porque vai ter os problemas. Sim. Ou dos seus assessores, ou deles mesmo próprios, né? Então a gente vai ter que cuidar muito. Inclusive, eu fiz algumas visitas a alguns empresários e convidei, vamos entrar para a política? Eu tenho que ver, porque assim, não dá, porque eu tenho meus negócios. Falei, mas eu não tenho? Eu também tenho. Você tem que começar a fazer um trabalho de passagem dos teus compromissos para alguns sócios seus, para alguns filhos seus, e você tem que dar a tua contribuição, porque você ganhou aquilo que você tem hoje em Sinop, ganhou aquilo, nossa cidade. Então, a nossa cidade depende de pessoas de boas ideias, pessoas administradoras, pessoas que venham para fazer o bem para a cidade. Nós não podemos pegar pessoas mal intencionadas que venham com o objetivo só de sugar, só de querer passar a mão no dinheiro, emprego e se dar bem na vida. Nós temos que mudar essa concepção. Sinop tem um jeito de ela ir bem. É mudar um pouquinho esse ritmo de trabalho, esse ritmo de pensar. Eu quero me dar bem. Não. A gente sabe que se entrar na política, a gente só vai perder. Só vai perder. E vai perder porque aquele pouco que você vai perder, é aquilo que você já ganhou a mais do que você pensou. É aquilo que você tem que fazer para a sociedade entender que é um bom administrador, uma pessoa honesta, a cidade vai desenvolver mais. E vai ter mais êxito. Tem outro paradigma aí, senhor Roberto, que precisa ser quebrado. A questão eu tenho certeza absoluta que o senhor já deve ter recebido essas informações, deve ter recebido esses questionamentos, e não é nenhuma novidade eu fazer essa pergunta para o senhor em relação a quê? Já parou para pensar o que é administrar suas coisas, né, o seu particular? Porque o questionamento das pessoas é assim,
temos que entender que administrar aquilo que é seu é uma situação. É de um jeito. E aquilo que você vai administrar, que é público, é totalmente jeito. diferente. Aí vem os comparativos. Por exemplo, o que é seu, de repente o senhor precisa comprar lá 3, 4, 5, 6, 7, 8 caminhões, vai lá no banco e fala assim, quanto tem aí? Tem tanto, compra. Na gestão pública precisa de uma série de burocracias. Como que o senhor tem encarado isso e de que maneira que o senhor está trabalhando isso? Em separar a administração privada com a administração pública. Com certeza, isso aí a gente sabe muito bem. Quando é administração particular, você decide à noite, outro dia já está com a decisão pronta. A administração pública, a gente entende que tem prazos, tem começo e tem prazo a ser cumprido, tem uma série de requisitos onde as leis, reza as leis, e você vai ter que acompanhar e tem que obedecer. Nós temos que prestar conta às pessoas da sociedade e à justiça também. Nós temos que prestar conta, fazer as coisas tudo dentro dos prazos. É claro que é bem burocrático, a gente sabe disso, mas a gente vai ter que correr, não deixar passar prazo, correr, fazer as coisas tudo rapidamente, porque a gente sabe que tudo tem prazo. Sim. Tem que ter 30 dias para isso, tem que ter mais 30 dias para isso. Gente, as coisas não andam, mas a gente tem que fazer acontecer, tem que correr atrás, e se for o caso, para pedir um parecer que tem 30 dias, a gente vai lá na promotoria pública, vai aos que seja onde for, no Tribunal de Contas, e vai resolver. Porque se não fazer assim, não correr atrás, as coisas ficam paradas, ficam andando devagarzinho, como você vê as coisas andando aí. Não anda, porque vou ver isso aqui, eu vou ver. Aí não vê agora, vai ver mês que vem. Aí depois que vê aquilo lá, daí tem mais um mês para isso, tem mais um mês para aquilo. O ano é só 12 meses, Sim. Não dá para esperar, tem que correr atrás. É claro que tem que, como você falou, uma coisa é administrar as coisas particulares, uma coisa é administrar o bem público. O bem público ele tem as diretrizes, tem as leis que têm que ser cumpridas. A gente sabe disso, e sabendo disso, a gente vai ter que agilizar no máximo, mais rápido possível. Essa passagem que o senhor teve por Brasília, isso trouxe uma experiência a mais para o senhor Roberto? Com certeza. Porque tem aquela velha história também, devia ter começado por aqui, já começou por cima. Mas é tudo questão de buscar conhecimento e adaptação àquilo que você está encarando. Mas, Expedito, eu quero te falar que para mim foi uma experiência muito grande. Uhum. Eu não era nem presidente de bairro. E jogaram uma candidatura para deputado federal para ajudar as pessoas. Sim. Não é para me eleger. Eu tinha vontade de me eleger, sempre fui por muito intuito de me eleger. Mas as pessoas que me jogaram para mim fazer 20 mil votos, 15 mil votos, para ajudar a eleger os coronéis lá, as pessoas mais grandes lá, né? E por pouco eles não ficaram para trás, porque eu peguei o meu boné e corri o estado todo, e tinha lugar que eu chegava, quem é você? Ninguém me conhecia. Não, eu sou Roberto Dorner e tal. Mas eu já vi falar. Não, nunca vi falar. Eu precisava de uns votinhos aqui, eu sou Roberto Dorner, sou candidato a deputado federal. Candidato a deputado federal, eu nunca vi falar. Não, mas sou candidato a deputado federal. Naquele tempo as redes sociais não funcionavam. Sim. 10 anos atrás era muito fraco. E aí fui juntando votos e deu 50.480 votos. Então foi uma votação que eles não esperavam. Eu até esperava porque o meu trabalho foi forte, foi firme. Trabalhei muito no período e tal, mas nunca tinha sido político. Muita gente questionou, por que não começou como vereador, por que não começou como prefeito? Me botaram lá para encher linguiça, como fala o linguajar, né? Eu falei, não, gente, não é assim. Aí eu falei, já que colocaram, eu vou trabalhar. E trabalhei, fiz o que eu pude, e daí quando eu cheguei em Brasília, foi o pior. Cheguei em Brasília, vou te falar, eu não conhecia nada. Quer dizer, se ninguém conhecia o seu Roberto... Nem eu conhecia nada. Quer dizer, ninguém conhecia o senhor. O senhor chegou em Brasília e o senhor não conhecia nada também. Nada. Quando o cara me deu posse lá em Brasília, pela primeira vez, eu fui 2 vezes. Na primeira, eu falei, 9 meses, eu não consegui emenda. Depois, quando caçaram o deputado, eu fui no definitivo. Mas já fui com conhecimento. Rapaz, eu não sabia o que fazia. Quando o cara me deu posse lá, eu vou te contar, eu fiquei... E da sua liderança, falava o líder e eu não conseguia falar.
Não conseguia ter o microfone lá para me falar lá em Brasília. Sim. A única vez que eu falei foi 2 ou 3 vezes, falar aqueles 3 minutinhos só, né? Cumprimentava e falava alguma coisinha. E a vez que morreu aquele deputado em Cuiabá, o que foi apresentador lá, que já não era mais da minha televisão lá, mas era de uma outra televisão. Rabelo. Isso. Aí eu peguei o microfone. Walter Rabelo. Walter né? Rabelo. Exatamente. Aí eu peguei e assim, fiz a fala lá, né, da morte dele, para que o Brasil soubesse que tinha falecido um deputado lá na cidade, que é Cuiabá, né? Sim. Então foi a única vez que eu falei. E depois, as únicas vezes também que eu tive a condição de aparecer foi na Voz do Brasil, onde eu falei sobre as eclusas, falei sobre o transporte rodoviário, ferroviário da nossa logística do Mato Grosso. Eu falei na Voz do Brasil por umas 3 vezes. Então aí muita gente me disse assim, eu ouvi você na Voz do Brasil falando sobre eclusas, sobre ferrovias e rodovias. Então isso para mim foi uma satisfação e também de trazer o dinheirinho para Sinop também, num ano só, né? Tive a felicidade de empurrar 13.200.000 reais de Sinop. E ajudei muitos municípios também, 14, 16, não me lembro bem, a ambulância para os municípios. E quando a presidente Dilma dava alguma verba para alguns deputados, eu fui contemplado 2 vezes. E a primeira vez eu joguei um pouco em Alta Floresta, joguei Peixoto, joguei Colíder, joguei em Sorriso também. 500 mil para cada município. Então aquilo, para mim, foi uma satisfação muito grande. E algumas máquinas conseguiram. Quer dizer, né, senhor Roberto, e isso com trabalho, só para o pessoal que está acompanhando a gente, não faz ideia. Não pense o deputado federal, ou quem quer que seja, vai chegar lá, sentado na mesa, e alguém vai chegar e escuta, o senhor quer dinheiro para o seu município. Não, Quer dizer, tem que ralar. A guerra é 24 horas, né? É ralado. Você vai nos ministérios, você fica conversando, fazendo amizade com o ministro. Porque quando você é deputado federal, você tem a prerrogativa de ligar para o ministro para ele te atender. E ele te atende. Então, eu marcava lá uma audiência com o ministro, ia lá conversar com o ministro, agradava o ministro, para ver se ele mandava um dinheirinho para Sinop ou para o Mato Grosso, né? Então, eu me lembro que quando o finado Homero faleceu, o pessoal me ofereceu uma verba que estava lá parada, que ia ser voltar para trás, que o Homero, quando faleceu, não deu continuidade e ficou parado lá. O pessoal, Kleber, era um secretário de governo, mas qual é a pasta, não me lembro. Eu sei que ele falou, Roberto, tem esse dinheiro aqui, vai voltar. Você quer dar continuidade? Mas claro que eu quero. Para onde que é? É para Tangará da Serra, 5 milhões naquele tempo. Eu falei, não, mas com quem tem que falar? Você vai e fala com o ministro da Casa Civil. Era o pessoal do PT. Eu fui lá e falei com ele, contei, olha, acontece assim, nosso deputado faleceu, essa verba está para voltar. Gostaria que o senhor pegasse e desse continuidade a essa verba aqui para nós levarmos para Tangará da Serra, que é de lá, é para asfaltamento de um bairro lá. E consegui. Ele falou, não, deputado, vamos. Chamou o Kleber, falou, continue com o processo, porém agora enviado pelo deputado Roberto Dorn. E daí o prefeito de Tangará veio em Cuiabá, junto com o Wagner Ramos, que era deputado, e assinou, o convênio veio, né, via o e-mail, ali foi assinado no gabinete do Wagner Ramos. E foi feito o trabalho lá em Tangará. Quer dizer, então são trabalhos que a gente fez durante o Estado, que muitas vezes não aparece, mas está lá. Mas na cabeça do senhor Roberto Dorn, o senhor saiu de lá feliz com aquilo que o senhor conseguiu lá em Brasília? Saí feliz porque não me corrompi e não fui corrompido e não quis fazer nenhuma maracutaia. Então eu estou feliz por isso, que eu estou limpo. Tudo que eu trouxe não foi muito, porém, tudo na maior transparência do mundo. Eu não tenho medo de nada do que eu fiz, porque eu não pedi nada para ninguém. Ao contrário, tirei dinheiro do bolso para correr para lá, para cá e para fazer o bem. Então eu saí tranquilo e feliz por isso. Às vezes que eu não quis ir como deputado federal, eu pensava muito, oh meu Deus, se eu vou para lá, eu vou conseguir, depois o nego vai pedir isso, vai pedir aquilo, será que eu não vou me corromper? E o perigo que tem é isso, né? Porque você, às vezes, para trazer uma verba meia grande, você tem que deixar alguma coisa.
Mas no meu caso não foi preciso, porque foi um verbo que eles ofereciam. E eu, no caso, era a emenda impositiva, né? Que as emendas impositivas eu sou obrigado a pagar. Sim. E nas votações que fazia, que a presidente liberava uma verba para os deputados que votavam a favor as emendas, os projetos, então vinha assim, sem corrupção. Porque o dinheiro vinha, você destinava, vou botar tanto aqui, tanto aqui, tanto aqui. Eu sei que botei dinheiro em Confresa, dinheiro em Campinápolis, dinheiro em Paranaíta, em muitos lugares botei dinheirinho aqui e ali para construção de bueiros, construção de pedacinho de asfalto. Então, ajudei muito o Estado num ano de emendas. Que bom. Olha, já são 9h57. Se o senhor Roberto quiser tomar uma aguinha aí, dar uma olhada nas palavras, pode ficar à vontade, senhor Roberto. Né? Nós estamos hoje conversando com o empresário Roberto Dorner. O senhor hoje é presidente do Republicano, aqui, o diretório regional? Do diretório regional, né? Também e nós estamos aí mais uma vez agradecidos a todas as pessoas. Quero aqui mais uma vez registrar o nosso agradecimento em nome do senhor Roberto e toda a equipe aqui da Marupá, as pessoas que estão aí no Facebook conosco, compartilhando com os amigos. Nós temos pessoas aqui de muitos lugares, né? E, como eu disse, não há possibilidade de nós ficarmos aqui toda hora mencionando, dizendo e acontecendo, porque nós vamos tomar muito tempo. Mas, de qualquer forma, nós temos gente de Limeira, São Paulo, né, Vilmar? Pessoal de Limeira, do estado de São Paulo, Rondônia, Cláudio Miro, lá de Limeira. Então, a gente só tem a agradecer e dizer para vocês que o objetivo é esse, é fazer com que vocês conheçam um pouco da história daquelas pessoas que fazem, né, o crescimento de uma cidade como Sinop. Sinop hoje não tem quase 200 mil habitantes, eu sou sempre duro nessa informação, eu sempre procuro dizer que Sinop, quando vem o IBGE dizer que nós temos 127, 136, eles estão mentindo, né? Eles estão mentindo porque eu moro há 35 anos aqui, nunca vi um cidadão do IBGE passar lá em casa me perguntar se eu moro lá, quantas pessoas. Então, Sinop hoje tem quase 200 mil habitantes, por quê? Tem pessoas que chegaram aqui lá atrás, fizeram isso aqui crescer e hoje é o que é. E hoje nós estamos tendo o privilégio de conversar aqui com o senhor Roberto Dorner, né? Nesta manhã de sábado aqui no programa Marupá, ou seja, no Marupá em Debate, em entrevistas. São 9h, aliás, 10h, né, com pontualidade, senhor Roberto. Esta última meia hora que a gente tem para frente, eu tenho sempre colocado as 3 esferas do nosso país para que a pessoa possa comentar, falar um pouco de livre, espontânea vontade, aquilo que pensa, né? Porque o nosso objetivo aqui, até falava, a Suzana deve estar nos acompanhando, né? Com certeza, né? Não é possível, né, senhor Roberto? A Suzana Machado? Deve estar. Ah, deve, né? Não, se ela não tiver, nós vamos conversar depois, né? Ela tem que estar acompanhando. Quando nós marcamos a entrevista, a Suzana me ligou e falou: Expedito, eu preciso que você me passe aí alguma coisa do que vai acontecer, que eu preciso. Eu falei: fica tranquila, tá? Conheço o seu Roberto um pouquinho mais do que você e pode ter certeza. O primeiro objetivo aqui do nosso debate não é fazer nenhum tipo de sensacionalismo, nenhum tipo de questionamento disso ou daquilo. Eu acho que cada um, a sua vida pregressa, cada um sabe. O senhor Roberto está dizendo aqui que ele está feliz demais da vida, de ter ficado 1 ano em Brasília, e hoje dizer assim, não me corrompi, não corrompi ninguém. Então não tem por que eu perguntar: senhor Roberto, o senhor corrompeu alguém lá em Brasília? Ô, senhor Roberto, o senhor foi corrompido? Ele está aqui, a história dele está aí. Hoje em dia não dá mais para você ficar escondendo história. Exato. Né? Há 35, 40 anos atrás a gente escondia, que hoje é o problema que o país vive, que as pessoas ainda não acordaram. Exato. Ainda tem gente que acha que pode, não pode mais. Né? E antes de entrar nessa esfera, nas esferas federal, estadual e municipal, eu quero fazer um adendo aqui. Isso aqui é uma particularidade minha, né? Quando eu falo assim, gente, hoje em dia não dá para você fazer mais nada escondido. Nós estamos vivendo aí uma pandemia, nós estamos vivendo um problema que é mundial e que nós, brasileiros, ainda temos que dizer que somos privilegiados pelo nosso clima, e você vê coisas acontecer como se não estivesse vendo nada.
Quero aqui citar a questão dessa semana que estava terminando, essa questão do governo de Mato Grosso mandar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei complementar pedindo aumento de 100% para presidentes de autarquias, diretores. Gente, e o pior, né? Aí os nossos deputados foram lá e aprovaram. Enquanto nós estamos vendo um país com um cidadão trabalhador, pai de 5, 6, 10 filhos, ganhando um salário de R$ 1.039 por mês. Isso há 30 anos atrás você poderia fazer que ninguém sabia. Hoje não é obrigado eu falar. O mundo fala isso e você, onde você acessa, você está vendo isso. Então, explode isso nos meios sociais explode, de qualquer lado. Não adianta. Então, só para dizer, então, o nosso objetivo aqui, quando as convenções fecharem, que tiver determinado que o candidato do partido tal é o João, o partido B é o Benedito, o partido C é o Felipe, aí nós partiremos para debate. Aí planejamento, projeto, programa de governo, né? Nós estamos conversando com pessoas que têm suas pretensões e colocam à disposição da sociedade o seu interesse de fazer algo por si nós. Assim como o Vilmar, como o Éder, como o senhor Roberto, como eu, nós temos essa possibilidade de dizer isso. E eu volto a dizer aquilo que nós falamos há pouco atrás. O que nós não podemos é deixar que as pessoas continuem com esse pensamento, que para a política só pode participar quem for ladrão, quem for bandido, quem for safado. Não é isso. As pessoas de bem têm que se colocar na condição de dizer assim, e ter coragem de dizer assim, eu estou aqui. Eu dizia ontem para a senhora no programa Cidade em Movimento, que uma senhora falou exatamente para mim, mas você é um cara bom, você é isso. Eu falei, não, primeiro que se eu entrar para a vida pública, eu não quero ser um político bom. Eu quero continuar sendo o ser humano que eu sou, procurando fazer o bem para as pessoas e dando de mim aquilo que eu acho que é interessante, que vai ajudar alguém. Então, isso a gente tem que acabar, esses paradigmas têm que ser quebrados, né? Olha, as pessoas de bem têm que se posicionar, dizer, epa, eu estou aqui, porque seria muito frustrante você, com a qualidade, com a condição que tem, não se colocar à disposição para fazer aquilo que é realmente de interesse da sociedade. Então, só para fechar essa situação que eu faço esse comentário. E eu gostaria, senhor Roberto, que, quando eu digo esfera federal, estadual e municipal, eu começo com a questão federal, como que o empresário Roberto Dorner hoje visualiza o que estamos vivendo no nosso país em termos de administração federal, em termos de tudo isso que nós estamos vendo relacionado a Brasília, governo federal. O país hoje é merecedor do que nós estamos vendo aí, na visão do senhor ou não? Não, Expedito, eu acho que o Brasil, o nosso povo brasileiro, não merece essa perseguição que está sendo feita em cima do nosso presidente. O presidente eleito pela maioria de votos no Brasil, ele tinha que ser um pouco mais respeitado, tanto pelo Supremo Tribunal Federal, como pelo Congresso Nacional. Eu acho assim que o que nós tínhamos que ter mais respeito entre as instituições. O Brasil elegeu um presidente com o intuito de acabar com a corrupção. Mas, como todo mundo vê, não está fácil para o presidente. O presidente ele está sozinho, né, trabalhando e contra muita gente. Então, essa gente que está aí, eles têm batido contra o presidente, até com o intuito de derrubar o presidente. Eu quero dizer à população de Sinop, do Brasil, do Mato Grosso, que nós teríamos que respeitar o presidente. O presidente tem boas intenções, pode ver que nesse ano e 4 meses, quase 5 meses de governo, não se vê mais falar em corrupção. E a corrupção ela foi tomada de uma maneira que hoje, quando se abriu essa doença do coronavírus, né? Ela COVID. abriu um precedente de uma verba grande para o país, colocado na mão de governos e municípios, para que não gastasse sem fazer
licitação, sem fazer. E está já acontecendo, já tem até alguns secretários presos já por condição de liberar um dinheiro, já está corrupção na rua. Então, eu quero dizer que não anda bem, não está bom para o Brasil esse tipo de política. Essa política tinha que dar uma acalmada, deixar o presidente trabalhar. Daqui 2 anos e pouco tem outra eleição para o presidente. Se ele não fosse um bom presidente, nós tirávamos ele e botávamos outro. Né? Sim. Vamos cimentar outro. A democracia é isso. A pessoa não serviu, foi eleito pelo povo, tira ele, não vota e coloca outro. Que seja de direita, seja de esquerda, que às vezes pode vir uma pessoa boa da esquerda que venha também dar condição do Brasil andar sem corrupção. Agora, do jeito que estava, não tinha mais jeito. Né? Nós estávamos numa situação, todo mundo é sabedor disso, inclusive o pessoal que é da esquerda sabe disso, que do jeito que estava não dava mais. Estava assim muito... E de repente veio uma pessoa com o intuito de mudar. Mas veio sozinho, pegou uma bancada, e depois essa bancada ela se elegeu em cima desse trabalho que ele vinha trazendo pelas redes sociais, que era o WhatsApp, Face, Instagram. Então, ganhou a eleição com um pouquinho de dinheiro, a população resolveu mudar. Sim. E agora a gente vê aquela brigaiada, aquelas coisas, tudo, uns fechando o Estado inteiro, outros falando como se o presidente fosse o principal culpado dessa doença. Uhum. E isso aí não vai adiantar em nada. Quem é a pessoa, o bobo que vai saber que foi o presidente que trouxe a doença, o que é culpado? Então, o que a gente vê, o presidente, coitado, ele está trabalhando. Ele quer que a economia ande e também seja feito o isolamento também de muitas pessoas. Porque eu acho assim, fechar tudo e só o isolamento vai dar problema. Então, vai ter que compartilhar, vai ter que ter o equilíbrio, né? Equilíbrio das coisas, o equilíbrio da como teve em outros países. Sim. Alguns fechou algumas coisas, outros não e tal. E isolar as pessoas de risco, né? Isolar mais as pessoas de risco e tocar a economia junto com isso aí, compartilhar, como se fala. Sim. Porque não tem outro jeito. Nós não vamos fugir do que está acontecendo, porque as pessoas que trouxeram essa doença para o Brasil foi turista, foi pessoas que veio de lá para cá e que foram daqui para lá e voltaram. Então, o Brasil, ele veio essa doença no Brasil, não veio por presidente, por político de esquerda, de direita. Agora, o que está havendo aí é uma politicagem. O presidente é culpado disso, o presidente é culpado daquilo, ninguém é culpado de nada, só o presidente. Gente, tem que parar com isso. Às vezes o presidente solta algumas palavras, que às vezes ele fala um pouquinho demais, tal, assim, mas é o jeito do presidente. O presidente é explosivo, ele está sozinho, ele está falando, e ele enfrenta uma poderosa emissora, que é a Globo, né? E a Globo está perdendo com isso. Acabou perdendo com isso. Hoje a Globo está ficando para trás aí. Porque a gente virou o que a população, que é aquilo que eu falo, né? Antigamente, você falava uma coisa, era aquilo que você falava. Exatamente. Né? Hoje não é mais assim. As redes sociais, nós estamos aqui hoje falando para o mundo. As pessoas estão nos acompanhando. De repente até o próprio presidente está lá nos assistindo. Né? Exatamente. O que virou, o que está se vendo hoje é um cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Exatamente. Não sai de lugar nenhum. Não sai de lugar nenhum. Então o que eu falo sempre. E aquilo que o senhor acabou falando. Gente, já existem as campanhas de 4 em 4 anos para você ter a oportunidade de mudar. Exatamente. Né? Agora, você tem que deixar as pessoas trabalhar. Né? Exatamente. Então é o que eu falo. O presidente não está tendo a condição de fazer as mudanças que ele quer, por conta que o Congresso segura muito, né? Foi o caso da renovação da Previdência, aí, esse trabalho que foi feito aí. Não foi feito do tamanho que ele queria, porém foi arrumado um pouco. Sim. E tem mais coisas que têm que ser feitas, mas o Congresso está segurando. Porém, se fazer algumas coisas, nosso Brasil tem de mudar para melhor.
porque nós temos no caminho certo, na minha opinião. Não tendo corrupção, você sabe muito bem, não tendo corrupção, o Brasil anda a passos largos, porque a nossa economia é a agricultura. A agricultura e pecuária é forte no Brasil. Hoje as indústrias brasileiras se resumiram, porque vem muitos produtos da China, quase de graça, de outros países mais barato, mas se não fosse isso, não fosse nossa agricultura e a pecuária, o Brasil estava afundado. Hoje nós temos aqui a nossa grande economia desse país, é a agricultura e a pecuária. E tão combatida pelos países de fora, que não querem que nós cresça aqui na agricultura e na pecuária, por conta que eles também produzem lá. Só que eles produzem a custo muito mais alto do que nós. Então nós aqui produzimos mais barato, nós temos clima, nós temos terra, nós temos tudo que é bom aqui. Então, hoje, nós somos combatidos pela essas ONGs internacionais que querem a desgraça do Brasil. E esse presidente chegou já batendo duro, retirando da Amazônia essa é uma epidemia. Essas ONGs é uma epidemia, estão infiltrados dentro do nosso país, roubando riqueza, fazendo amarrações com áreas indígenas, aí, com os povos indígenas, para que um dia eles possam ter a condição de entrar na Amazônia. Mas esse presidente teve a coragem de tirar daqui e está tirando ainda. Tem algumas aí infiltradas, aí, mas ele está tirando. Bom, eu quero dizer para você que o intuito também dos estados está assim, porque também são quase todos os partidos de esquerda que estão aí, né? E estão brigando aí, fazendo umas brigas. E entrando aqui sem graça. Entrando para o Estado, que avaliação que o senhor faz na visão do senhor, como é que o senhor está vendo o desempenho do governador Mauro Mendes junto a Mato Grosso? O governador Mauro Mendes não está sendo um grande governador. Ele está segurando as pontas nas questões de gasto, ele está segurando as pontas e muita coisa aí. Só, porém, não teve a condição de fazer alguma obra ainda, né? Uhum. Não teve a condição de fazer. Eu não sei o que vai acontecer, porque até agora não aconteceu nada, né? Faz 1 ano e 4 meses, né, que ele está lá, ele até agora não aconteceu nada. Mas ele tem tempo ainda para se recompor. Ele taxou o agronegócio, como eu falei. Houve uma cheadeira muito grande da classe empresarial. Não, e não foi só agronegócio, ele também tirou algumas coisas que tinha dentro do comércio, taxou os empresários, as lojas. Então, hoje é um descontentamento muito grande quando o presidente, tanto é que quando a gente vai em algumas reuniões do agronegócio, ele é vaiado em todo canto. Inclusive lá, quando o presidente esteve aí inaugurando a 163, ele foi vaiado brutalmente lá, e a gente até fez sinal ao povo lá, calmasse, porque à frente do presidente, vaiar o nosso governador, eu não vou dizer que não mereça, mas fica ruim, né? Fica ruim para nós, fica ruim até para o presidente estar ali, o presidente deu uma risadinha, ficou quieto, mas o pessoal vaiando ele lá, na frente do discurso, frente do governador, o presidente da República. Então, eu acho assim, ele tem que melhorar muito, ele tem que administrar bem o que está acontecendo, como você falou agora, nossos deputados votarem algumas coisas que venha a favorecer uma classe bem mais poderosa, em vez dessa classe dizer assim, olha, vou tirar metade do meu salário e vamos colocar para ajudar o nosso Estado nessa epidemia, né, para dar uma força aí. Aí vem um aumento de quase 100%. Não, quase não, 100%. 100%. Então eu acho assim que ficou uma coisa bem desinjusta. E aí o governador devia de vetar isso aí. Devia de vetar, porque assim, espera um pouco. Primeiro vamos ver como é que vai a economia, nós precisamos que a economia se restabeleça, nós precisamos que o nosso Estado cresça, nós precisamos de mais estrada, nosso povo está produzindo, nós subtaxamos já a agricultura, a pecuária, nós subtaxamos o comércio, então nós temos que ver o Estado crescendo para que nós podemos dar benefício a esse povo, retribuir com isso que nós subtaxamos a população. Mas não estamos vendo nada disso por enquanto, né? Exatamente. Então nós temos que agora aguardar um pouco para ver o que vai acontecer. Senhor Roberto, agora são 10 horas e 15 minutos. Eu quero aqui só fazer alguns registros. Por exemplo, o Cícero, que tem sido bastante informativo aqui nas nossas informações,
nós falamos questão de população, né? Eu falei que Sinop tem 200 mil habitantes. Aí o Cícero mandou aqui um exemplo, por exemplo, a empresa que cobra realmente um absurdo da nossa energia, nós pagamos a energia mais cara do mundo, ela tem nos seus cadastros lá mais de 50 mil residências com unidades de consumo aqui em Sinop. Se você fazer uma conta rápida, cada residência com 3 pessoas, e tem casas que tem mais, por exemplo, o Éder tem 5. Né? Lá em casa eu tenho 5. Quer dizer, nós vamos chegar a esse número que eu disse, em torno de 200 mil pessoas, né? Aí, é claro que isso realmente reflete tudo lá na frente. Não sei hoje qual que é a nossa população em relação ao número de eleitores, né, com condição de votar, mas já passamos de 110 mil, acredito, de pessoas que têm a condição de votar no nosso município. Então, tudo isso, né, é importante que as pessoas tenham conhecimento, saibam disso. Tudo que nós estamos falando aqui reflete-se na vontade do povo. Como o senhor Roberto falou, de repente o governador recepciona um presidente, é vaiado, não é o momento para aquela determinada ação. Daqui 4 anos troca. Exatamente. Acabou. A história é simples, né? São 10 horas e 17 minutos, senhor Roberto. Para Sinop agora, vamos falar de Sinop. O senhor, evidentemente, veio por uma campanha passada, como se diz assim, em cima da hora. E aqui, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca tive a oportunidade de falar para o senhor Roberto. Ele foi muito corajoso. Naquela situação, eu não via nem com um anzol no olho. Né? Mas o senhor Roberto, entendendo que, de repente, Sinop precisaria e entenderia que se colocou à disposição, né? Tenho certeza absoluta que talvez se fizesse uma pesquisa, escuta, você viria? Não, você viria não, mas o senhor Roberto teve coragem e veio. Falou assim, quer que eu vá? Então eu vou. Não vai ficar sem ninguém aí. E acabou não dando certo. O senhor acabou perdendo as eleições para a prefeita que aí está, que é a Rosana. Que avaliação que o senhor faz hoje da administração, já vamos caminhando aí para 3 anos e meio, né? De administração da prefeita Rosana Martinelli. Que avaliação que o senhor faz de tudo que Sinop passou até hoje, primeiro, com a administração da prefeita Rosana? Primeiro, eu quero agradecer ao nosso pré-candidato, esse Cícero que está falando aí, agradecer a todos os pré-candidatos, que todos devem estar online aí, né, assistindo. Agradecer a todos eles que fizeram um grupo muito forte. Nós hoje estamos unidos aí com nossos 25 pré-candidatos prontos para uma disputa. Somos todos pré-candidatos, né? Tanto eu como prefeito, como eles como vereadores. E quero dizer para você que o que eu estou avaliando que não é uma boa gestão, não fez uma boa gestão. Agora, por quê? Também não gosto nem que me perguntem, porque eu acho que assim, um pouco por tudo um pouco, né? Então, a boa gestão não foi feita. Não foi feita, a população reclama, e reclama muito. Tanto é que algumas pesquisas que a gente já fez por aí mostram esse resultado, que foi uma péssima administração. A população, como a gente sempre fala, em 4 anos de aprovação ou desaprovação. Se daqui 5 meses sair a eleição, se o povo entender que ela tem que continuar, o que vamos fazer? Né? Nós temos que aceitar. Sim. Democracia é isso aí. Você coloca o nome, faz-se a campanha, faz-se os debates e a população que vai dizer, vai ser A, B ou C. Né? Eu, quando eu vim para a campanha, a vez passada, fui chamado pelo governador, que estava muito mal avaliado, e ele me perguntou, você vai ter que ser candidato? Eu falei, não, governador, eu não quero, a minha base política eu já mandei transferir, porque eles não queriam ficar mais, se eu não fosse candidato, não ficavam mais comigo, porque eles tinham que pegar uma base para ter uma eleição mais garantida. E eu passei todos foram para o lado do atual prefeito para disputar a eleição. Como é que eu vou pôr uma candidatura agora nesse momento? Não, ele falou, você tem que ser parceiro ou não. Eu falei, pois não, essa palavra às vezes dói na gente. Parceiro eu sou, sempre fui parceiro. Nas horas boas, nas horas ruins. Então eu peguei e aceitei, mas aceitei aquilo com dor no coração, sabendo que era muito difícil a eleição.
uma eleição em cima da hora, com poucos candidatos a vereadores, que tinha poucos candidatos, perto do adversário, era mais do que o dobro do candidato do outro lado, e os candidatos assim, bem avaliados como vereador, né? E eu fui para a eleição, sabendo que era muito difícil. Pois ainda demos um susto, né? Quando faltou, não foi muito, mas sim, se fosse mais uns dias de eleição, era perigoso nos encostar, né? Mas eu fico feliz, agradeci muito aos eleitores de Sinop por aquele momento, e a gente está disputando, e a gente disputa sempre com muito respeito, com muita dignidade, a gente sabe que política, ela passa, as pessoas ficam, e a amizade tem que continuar. Sim. Nós queremos morar em Sinop, já moramos 41 anos, e queremos ficar mais 41 ou mais, né? Sim, sim. Nós queremos ter amizade com todos, a política passa e a amizade fica, né? Senhor Roberto, a gente está... O senhor hoje é o 5º entrevistado nosso aqui, nós já tivemos 4 que passaram por aqui, e pelo Zoom, nós vamos ter mais gente por aí. Sim. Né? Até porque, numa conta rápida que nós fizemos... O senhor Roberto é o 6º? É mesmo? Então tá bom. Então o senhor Roberto é o 6º. Pelo que nós fizemos, eu já visualizei, já fizemos um levantamento, no mínimo de 13 pré-candidatos. 13? 13. Meu Deus. Qual a perspectiva do senhor em relação ao número de candidatos para a disputa do Executivo? O que seria ideal na visão do senhor? Né? Não, eu acho assim, Expedito, que a democracia é isso aí. Todo mundo tem que colocar o nome, né? E fica lá olhando, sondando, vendo quais as composições. Mas chega na hora certa, muitos desistem. Você sabe que muitos desistem por conta do... E sabe que não vai ter êxito, né? Uhum. Então, assim, mas coloca o nome, porque o partido tem que estar em evidência, né? O partido que a pessoa representa, ele tem que estar em evidência. De repente, alguns despontam perante a população. E esse que desponta, geralmente, é um partido que vai lá e dá um susto até na política, né? Muita gente coloca o nome, porque tem que colocar as majoritárias do Estado e do país, forçam essas militâncias a se colocarem à disposição da sociedade. Então, eu acredito que vem muitos candidatos até a convenção, depois da convenção diminui muito, e até depois da convenção ainda alguns desistem, né? Deixa eu só fazer o registro aqui. Nós tivemos o primeiro entrevistado, o doutor Jorge Anay, pelo partido Podemos. Segundo, o Roberto Arruda, que é diretor da Unemato, pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Tivemos o Dalto Benoni Martini, que está no Patriota. O Adenilson Rocha, do PSDB. E o doutor Sérgio Ribeiro, né? Delegado regional, que é do PSL. 5. Com o seu Roberto hoje do Republicano, 6. Para 3, eu fiz a mesma pergunta. Aliás, para 3 não, para os 5 eu fiz a mesma pergunta que eu vou fazer para o senhor. 3 me disseram que, se tiver 5 candidatos, é ele e mais 4. O posicionamento do seu Roberto Dorner hoje se tiver 2 é o seu Roberto e mais 1, e se tiver 10 é o seu Roberto e mais 9, ou espera as convenções para as definições? Olha, às vezes o que a pessoa fala, lá na frente ele pode ter que dizer, eu falei, mas não era bem isso, né? Eu prefiro ficar até quieto nesse momento, porque a gente sabe que nas convenções muda muito. E quando a gente fala uma coisa, nas convenções dá errado, e daí fica uma coisa assim, eu falei assim, mas não foi assim. Então eu acredito, do jeito que essas pessoas se posicionaram, eles podem estar certo. E podem chegar na frente e eles mesmos falar, poxa, eu falei isso, que era eu mais 4, ou eu mais 1, ou eu mais 10. E depois na hora não é. Mas sempre tem aquele mais e mais por quê? Por que mais? Não. Então a gente deixa essas coisas acontecendo, a gente é pré-candidato. Pré-candidato também não quer dizer, não, eu sou e não vai ter boca, não, eu sou, eu vou ser. Não. Deus traça o caminho da gente, o Brasil encaminha a gente. Eu estou alinhado com o nosso presidente, eu estou alinhado com as políticas lá de cima, porque a gente tem que estar alinhado. Um cara, para ser prefeito de uma cidade, ele tem que ter alinhamento político.
Isso aconteceu lá atrás com o Juarez, que tinha todos os alinhamentos políticos. Sim. Isso aconteceu com outros candidatos que têm alinhamento político. E o prefeito de uma cidade do tamanho de Sinop tem que ter alinhamento político. Esse alinhamento tem que vir de encontro com o nosso grande chefe, presidente do Brasil. Porque hoje Sinop ele depende de verbas federais, mas verbas assim consideráveis, porque tem muito o que fazer em Sinop. Então nós temos que trabalhar nesse sentido. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu vou insistir naquilo que eu falei já, eu vou falar, acho que pela, sei lá quantas vezes. Nós estamos num momento completamente diferente de há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás você poderia falar, hoje você tem que pensar. Pensa, exato. E o que o senhor Roberto está falando aqui, eu já disse isso inúmeras vezes, né? Nós temos o nosso projeto, não é? Sim. Mas o projeto de Deus, o projeto Exato. é uma coisa completamente diferente. O que o senhor Roberto faz aqui hoje é aquilo que eu sempre tenho defendido. Nós estávamos vendo, eu vou citar, não porque sumiu agora das redes sociais. Como nós já falamos aqui, de inúmeras pessoas que se elegem em virtude de outra pessoa, né? E que lá na frente muda e acaba tudo. Vou citar aqui a deputada federal Joyce Hasselmann fez 2 milhões, não sei quantos bilhões de votos. Quer dizer, até chegar, ela estava ao lado de Deus, né? E ela gravou isso. Ela gravou entrevista dizendo que o presidente que era o melhor do mundo, era o homem que ia salvar a nação, que não sei o que lá. Depois, porque não se acertou politicamente, o cara virou o capeta. Exatamente. Quer dizer, não parou para pensar, para dizer, para falar, que é o que o senhor está acabando de falar. Gente, nós temos que entender que as coisas mudam. Muda no dia para noite. Do dia para a noite. E a política, principalmente, quem Também dizia isso, muda. quem sempre. Eu ouvi um dia alguém falar que quem falava isso era o saudoso Dante de Oliveira, que falava que a política é igual nuvem. Você olha, tá de um jeito, baixou a cabeça, olhou de novo, mudou. Já abriu. E você tem que estar. Se você não tiver com esse jeito de fazer, esse pensamento, você está fora. É verdade. Tá Eu fora também da política. eu já falei muito em certos lugares e depois eu já digo assim, depois queima a língua, né? Queima a língua, mas como assim queima a língua? É o que eu falei demais lá. Eu não devia ter falado aquilo. Essa palavra que você falou aí, eu podia simplesmente dizer, não, é eu mais 5, é eu mais 10, aí querer. Não, vamos devagar. Eu quero ser, mas Deus sabe o que vai fazer. Será que você? Eu quero ser. Então, nós vamos ter que trabalhar, se alinhar, falar com outros candidatos, talvez com uma composição. Nós temos que alinhar várias composições, porque não vai sair tudo esse candidato. É lógico que não vai sair. Claro. E mas a gente aí, sabe disso, né? E a gente vai ter que é o que eu falo, senhor Roberto, as pessoas acham que o povo é besta. Você acha que Sinop tem condições de ter 13 12 candidatos disputando uma prefeitura? Quer Então, dizer, não assim, tem. Existem os interesses e nós vamos ouvir todos, porque o nosso objetivo é esse, né? Tem que fazer isso mesmo. E a gente vai ter que conversar com todos, né? Sim. E ver lá, quem sabe, duas forças se unem lá na frente. Sim. E decide uma eleição, né? 2 nomes bons juntos lá na frente e façam a composição e dê a continuidade da andança de Sinop cada vez melhor. Nós precisamos hoje em Sinop de um plano diretor, nós precisamos de tanta coisa boa nessa cidade que não está tendo, e não fizeram e não querem fazer. E nós temos que fazer um plano diretor, nós temos que fazer uns projetos, nós temos uns projetos ambiciosos, temos algumas coisas que a cidade merece. Merece, tem que ser homem de coragem, homem de peito, para que chegue aí e faça. Vai fazer. Então, nós temos proposto a fazer isso. Nós temos proposto a vir para uma eleição para fazer a diferença. Não queremos ser igual aos que passaram e nem tanto como muitos falam. Nós queremos fazer a diferença. Nós temos aqui, hoje, netos médicos. Temos um neto médico aqui, uma neta médica que está aqui trabalhando já aqui em Sinop. Nós temos outro neto formando também medicina. Nós queremos que venha para Sinop. A nossa cidade merece tudo
que a nossa família fique reunida aqui em Sinop, apesar de não ser negócios em 3 estados, mas a Sinop nós escolhemos para morar. Então, é isso aí que eu queria dizer a todos os sinopenses e agradecer aos nossos candidatos a vereadores, pré-candidatos a vereadores, que estão nos assistindo e dizer para eles que tenham coragem, fiquem firmes, que nós vamos estar juntos, vamos ser vitoriosos, se Deus quiser, se Deus me der a saúde, eu ser candidato, porque eu sou um pré-candidato ainda, né? E as convenções vão dizer se eu vou ser candidato ou não, e nós temos firme e forte aqui para uma disputa saudável, com respeito a todas as pessoas, todos os pré-candidatos que estão aí. Nós, com certeza, vamos respeitar todos e vamos partir para uma eleição limpa, sadia, para que a população fique honrada com isso. Senhor Roberto, nós, em nome da Marupá, da Rádio Web, só para você ter uma ideia, nós estamos aí com esse trabalho devagarzinho, nós entendemos que é uma semente, né? Essa semente ela ainda está prestes a estourar, mas a gente está com o objetivo de fazer realmente algo que seja também diferente. E nós só temos a agradecer a presença do senhor aqui, deixar que o senhor fique à vontade para as suas considerações finais e dizer que nós entendemos que Sinop é maior do que todos nós, né? Eu sempre tenho dito, a gente está há 35 anos, o senhor está há 41, não temos pretensões de mudar de Sinop. Às vezes me pergunta, às vezes fala assim, qual que é a melhor cidade para se viver no mundo? Eu falo, é Sinop. Porque você pensa qual? Eu acho que é Miami. Então, boa viagem para Miami. Vá para Miami. Então... Eu fui em Miami, eu fui em Miami, só que assim, eu acho que Sinop ainda é melhor. Não, eu quero, em nome do Éder, do Vilmar, do Bruno, do pessoal que faz parte aqui da Marupá, e em nome também de todos os espectadores, internautas que estiveram aí acompanhando a gente, agradecer imensamente a presença do senhor aqui e deixar que o senhor possa fazer suas considerações finais. Use o tempo que o senhor achar melhor. Quero agradecer aqui a todos os internautas, a todas as pessoas que acompanham a Rádio Marupá. Quero agradecer também você, Expedito, o nosso amigo também, Vilmar, o Éder, pela oportunidade. A gente sabe que hoje o meio de comunicação é um meio de chegar mais tranquilamente nos lares, nas pessoas que queiram acompanhar, às vezes, uma palavra, uma entrevista, né? E agradecer de coração vocês mesmos e sucesso aí nessa emissora de vocês, que vocês tenham o sucesso que vocês merecem. Eu te conheço há tanto tempo, né, Expedito? Eu sei da tua capacidade, sei da honra que você tem de trabalhar na comunicação e quero dar os parabéns pelo teu trabalho, pela tua dignidade, o ser humano que você é. Eu fico muito grato e a gente procura, como se diz, né? Seguir a linha reta da coisa. Gente, sábado que vem, a partir das 9 horas, mais uma vez, obrigado, senhor Roberto, obrigado mesmo aos internautas aqui. Eu vou registrar, fazer como em nome do internauta, vou cumprimentar os demais, não se sintem menosprezados nem diminuídos, mas eu quero aqui agradecer em nome de todos, né? Agradecer a todos os internautas em nome do meu amigo, que nós temos uma consideração muito grande por ele tem uma admiração muito grande pelo senhor também, que é o meu amigo Edinaldo Lobo, né? Que está aí acompanhando a gente desde as primeiras horas, né? E para finalizar, como a última mensagem chegou para mim aqui, então eu quero agradecer aí ao Lobão, em nome do Loba, para agradecer também a todos os internautas. Nós vamos voltar sábado que vem, a partir das 9 horas, com o nosso Marupá em Debate e Entrevistas. E o nosso entrevistado de sábado é um empresário também, ex-parlamentar do município, e que hoje está na condição de empresário, mas que se coloca também à disposição do seu partido, que é o Partido dos Trabalhadores, o Ivanildo Vieira Ramos, mais conhecido como Ivanildo do Camping Clube, é o nosso próximo entrevistado aqui no próximo sábado, dentro do Marupá em Debate e também em entrevistas. Agradecer mais uma vez aqui ao Éder Seger, que está conosco aqui nos manuseios das câmeras, nos cortes, o Vilmar Galvão, também o Bruno e todo o pessoal que nos acompanha. A programação da Marupá, gente, é 24 horas. Por enquanto nós estamos com este produto
que é o Marupá em Debate em Entrevistas, mas a intenção realmente é de expandir uma programação mais extensa, com outras e outras novidades para vocês. E para você acessar é fácil, www.radiomarupá.com. Você pode acessar o site da rádio, você pode baixar o seu aplicativo na lojinha do Play Store do seu celular, só escreve lá Marupá, já aparece o primeiro ícone a aparecer da Marupá, né? Como também você pode acessar através do Face, Instagram, assim por diante. Eu volto amanhã, aliás, segunda-feira, quero fazer um convite para você, a partir das 7 horas da manhã, nós temos o programa Cidade em Movimento na rádio Mais AM de Sinop, que também é retransmitido aqui pela Marupá. Segunda-feira, 7 da manhã, a partir das 7 até as 9, o programa Cidade em Movimento. Que todos tenham um ótimo final de semana, que aproveitem bastante, se cuidem bastante, tá? Se cuidem bastante. Afinal de contas, nós estamos passando por um momento difícil, mas que acredite. Tem 3 palavrinhas que você tem que acreditar sempre, tá? Escreva aí, que é para você não esquecer nunca. E tudo na sua vida, independente se o momento é bom ou ruim, acredite, isso vai passar. E eu tenho certeza que passará, tá certo? Grande abraço, fiquem com Deus, porque com ele estou sempre até sábado que vem em mais um Marupá em Debate e entrevistas aqui na sua Rádio Marupá.